Me chamo Luiz e eu quero te ajudar a montar um esboço de pregação temático. Eu quero te explicar como eu tenho utilizado dia após dia, passo a passo, como montar um esboço de pregação. Vamos nos lembrar primeiramente o que é um esboço temático. Um esboço temático é aquele que é baseado sobre um tema da palavra de Deus. Esse tema é escolhido através de uma vida de oração, através de um convite onde você irá ministrar em uma igreja que tem um tema específico para aquele culto que estará sendo realizado. E algo muito importante que é quando nós falamos de sermão temático, nós precisamos falar do começo ao fim a respeito de um único só tema. Se nós temos a oportunidade de falarmos sobre família, do começo ao fim nós iremos falar de família. Se nós tivermos oportunidade para ministrar sobre vida de oração, do começo ao fim nós teremos que falar, por exemplo, dos benefícios da oração, o porquê devemos orar, porque a oração precisa ser constante. E o tema na qual eu quero ministrar neste momento, te ajudar a montar um esboço de pregação, é a respeito da importância da palavra de Deus em nossa vida. O texto base, Hebreus capítulo 4, versículo 12, que é um texto muito conhecido da palavra de Deus, que diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir entre os pensamentos e intenções do coração. Guarde isso em seu coração. O sermão temático, ele inicia em um único versículo, mas ele não ficará limitado a essa porção da palavra de Deus. É possível utilizarmos vários textos ao longo de toda a palavra de Deus. Eu quero te mostrar através de alguns tópicos, que é a estrutura mais utilizada quando nós falamos de um sermão temático. Em primeiro lugar, que é o nosso primeiro tópico, a palavra de Deus é viva. Neste tópico, nós precisamos falar que a palavra de Deus, ela não depende da palavra do homem para ser cumprida, não depende da força do homem, não depende da sabedoria do homem, porque a própria palavra de Deus, ela é viva em si mesma. Ela não é a palavra de um homem qualquer, ela não é uma palavra que nós podemos ouvi-la e não tem como ela não se cumprir. A palavra de Deus, ela se cumpre, independente daquilo que o homem faça. O segundo ponto desse primeiro tópico é que a palavra de Deus, ela é viva de uma forma tão poderosa que ela transforma vidas. O fato da palavra de Deus ser ministrada sobre a vida de alguém, ser comunicada à vida de alguém, ela tem o poder para mudar essa vida. Veja que nesse tópico, do começo ao fim dele, eu tenho provado através de versículos, através de posicionamentos, através de frases, que a palavra de Deus, ela é viva. E para complementar esse tema, João capítulo 6, versículo 63 diz que o Espírito é o que vivifica e a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida, que é um versículo onde o próprio Jesus nos afirma que a palavra dele é vida, que a palavra dele transmite vida por si mesma. Quando ela é comunicada às pessoas que estão ouvindo, algo irá acontecer na vida delas, porque a palavra de Deus, ela é viva. O segundo tópico, a palavra de Deus, ela é eficaz. O que é eficaz? Que ela tem o poder para produzir. Ela não depende da ação do homem. Quando ela é dita por alguém, quando Deus usa uma pessoa para transmitir a palavra de Deus, ela irá cumprir aquilo que Deus determinou. Veja que este tópico, nós precisamos comprovar o quanto a palavra de Deus é eficaz. O subtópico 2, eu utilizei um versículo para complementar, Isaías capítulo 55, versículo 11, que nos ensina que toda palavra de Deus, ela não volta vazia, antes irá cumprir tudo aquilo que Deus determinou. Para encerrar esse tópico, nós podemos também complementar com um versículo, Mateus capítulo 24, versículo 35, que diz que os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Lembre-se que no momento do sermão temático, do começo ao fim de cada divisão por tópico, precisa falar do mesmo tema. Todos os versículos são complementares, todas as frases serão complementares, porque o objetivo principal do sermão temático é mostrar a importância do tema na qual nós estamos ministrando da palavra de Deus. Podemos assim então ir para o terceiro tópico, que a palavra de Deus nos orienta para a vida.
Neste tópico, nós podemos falar a respeito das direções que Deus nos dá através da sua palavra, da importância de lermos a Bíblia, da importância de nós ouvirmos a palavra de Deus. E aqui eu dividi por 2 subtópicos. O primeiro, que quem conhece a palavra de Deus não vive sem direção, porque nós sabemos que o nosso Deus, ele fala através da sua palavra. Quando nós estamos falando a respeito da direção que vem de Deus, através da sua palavra, nós precisamos falar a importância de lermos a Bíblia, a importância de termos comprometimento com ouvir a palavra de Deus e colocá-la em prática. E o segundo subtópico é que quem conhece a palavra de Deus tem uma vida estruturada. Lembra que o próprio Jesus falou que aquele que ouve a palavra de Deus e a pratica é semelhante a um homem que constrói a sua casa sobre a rocha? Jesus estava falando da importância da palavra de Deus na construção do caráter, na construção da vida, e através da palavra de Deus nós recebemos as direções na qual nós precisamos edificar a nossa vida. Veja que esse tópico é para nos provar o quanto a palavra de Deus ela é eficaz para nos orientar em todos os momentos da nossa vida. E para encerrar esse tópico, eu coloquei um versículo complementar de Salmo 119, versículo 105, que é um salmo muito conhecido, que diz que a palavra de Deus ela é lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho, nos mostrando que ainda que nós estivamos em caminhos errados, caminhos de trevas, ainda que tem caminhos que à nossa frente parece que nós não iremos conseguir enxergar, vem a palavra de Deus que é ministrada e nos dá a direção na qual nós precisamos para a nossa vida, porque aquele que conhece a Deus e aquele que conhece a sua palavra, ele não ficará sem direção. Eu espero que você tenha compreendido como elaborar uma estrutura de sermão temática, aonde você terá um tema na qual você irá ministrar a palavra de Deus. E se você tem gostado deste conteúdo, se inscreva no nosso canal. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus e até o próximo vídeo.